a Tati. A gente começou o trabalho com todo mundo pensando nas questões físicas, como surdez, problemas de comunicação, mobilidade, visão. Só que a gente acabou pensando em trabalhar numa outra questão. Ao invés de trabalhar com a questão física, trabalhar com a questão mental e emocional. E aí a gente foi pensando em possibilidades, a gente chegou à questão da ansiedade, que na verdade é uma coisa que é muito universal, uma coisa que uma pessoa que tem que falar em público aqui, como a gente está fazendo agora, que sente, uma pessoa que tem uma reunião importante, uma pessoa que tem que dar uma má notícia para outra pessoa, sente, conhece esse sentimento, mas tem aqueles casos em que isso na verdade atinge um nível tão forte, tão intenso na pessoa, que realmente vira uma questão clínica, diagnosticada por uma ansiedade que pode ter vários desdobramentos, pode ser síndrome de pânico, pode ser estresse pós-traumático, e que são efetivamente incapacitantes, desde aquela definição que a Renata deu pra gente, de que realmente a pessoa não consegue ter uma vida funcional, ela não consegue trabalhar, ela não consegue sair de casa, ela não consegue se relacionar com outras pessoas, devido a esse problema. E aí a gente foi tentar dimensionar esse problema, então a gente foi no site da World Health Organization para ver no mundo como é que se vê isso, qual é o impacto disso atualmente. E a gente viu que realmente a ansiedade e as outras desordens relacionadas, como eu falei, elas são o tipo de desordem mais comum atualmente no mundo, desordem mental. E que ela atinge quase 4% das pessoas idosas atualmente, e que 350 milhões de pessoas sofrem de depressão. Mas geralmente a depressão também está associada à ansiedade. Então a gente está falando de milhões de pessoas no mundo que realmente têm esse problema. E além disso, além, como a gente estava falando, a gente tem as questões físicas, e na verdade pessoas que têm problemas físicos, como os que a gente estava vendo antes, também sofrem de ansiedade. Então, na verdade, a gente está pegando uma gama de pessoas muito grande trabalhando nesse tema. Aí a gente foi realmente pensar no que é ansiedade, que é uma coisa que a gente tinha que estudar, e a gente conseguiu chegar nesse esquema, que é mais ou menos as categorias que serão importantes a gente avaliar quando você desenvolver um trabalho sobre o tema. Então a gente pensou nos tipos de ansiedade, que eu falei que tem vários, tem as fobias, estresse pós-traumáticos. Tem outras condições clínicas, que, por exemplo, o nervosismo não é uma ansiedade, isso que eu falei, da pessoa tem que falar em público e tal, mas que também compartilha dos mesmos sintomas e mesmos tratamentos que a pessoa pode ter. E aí a gente chegou nesse quadro. A questão da intensidade pode ser leve, moderada ou grave. E a questão da frequência, que podem ser ocasionadas por situações específicas, você tem uma situação que você tem que lidar, ou realmente essas situações crônicas de doença mesmo, diagnosticada. E aqui é totalmente desencadeado isso. Você tem uma situação que vai te levar a pensamentos que, no caso de uma pessoa que sofre de ansiedade, pode ser negativo, ou tendência a catastrofização, afastamento da realidade, as emoções que vêm com isso, com medo, vergonha, culpa, tristeza, obsessão, os sintomas, porque tudo isso você tem uma situação que vai desencadear uma reação mental, uma reação emocional, uma reação física e um comportamento, que na verdade é o problema que a gente vê na incapacidade aqui, que seria incapacitante. E para isso existem vários tipos de tratamento em função da intensidade que você tem e técnicas de como você abordar, porque a questão é você agir nisso aqui para você conseguir mudar o comportamento. E aí a nossa ideia, na verdade, como a gente tem que inserir a questão da tecnologia, de como botar a tecnologia nisso, a gente pensou em trabalhar, de repente, num aplicativo para que a pessoa pudesse usar no momento de crise. No momento em que, efetivamente, ela está na crise, ela precisa relaxar, precisa de alguma coisa para que ela consiga controlar e ser funcional, sair da situação incapacitante, para que ela consiga, efetivamente, melhorar. E aí, nosso objetivo é ajudar as pessoas a diminuírem seus níveis de ansiedade, desde as pessoas que sofrem com estresse cotidiano até aquelas que são diagnosticadas com ansiedade crônica, oferecendo exercícios de respiração, jogos de concentração, sugestão de atividade física. A gente pode conectar sensores a isso, porque você tem a parte física dos sintomas, então você tem batimento cardíaco, você tem respiração, você tem temperatura, suor, várias coisas que você pode implementar. E a partir disso tudo você cria um histórico que, na verdade, pode ser levado junto a uma consulta, porque, teoricamente, a pessoa que sofre, ela tem que estar no tratamento, ela tem que ter uma terapia, pode estar no medicamento, na verdade, você cria um histórico de como você pode tratar isso. Então, que seria um aplicativo carregado de sensores conectado ao corpo humano. E aqui a gente, livremente, já foi pensando em algumas possibilidades de uso. E aí, por exemplo, você poderia fazer, quando o usuário entra,
Ele tem o tempo disponível do usuário, que aí, por exemplo, seria o tempo da sessão, como a gente está chamando inicialmente, que seria de 5, 10 ou 15 minutos. A ideia é que se você está em crise, você tem que resolver, você provavelmente vai estar em público, você não vai ter todo o tempo do mundo para fazer isso, você não vai ser realmente dispositivo mobile, a questão da bateria, então tem que ser alguma coisa realmente que a pessoa possa definir qual o tempo disponível para fazer aquilo naquela hora. Como você vai estar monitorado? No fim da sessão, o sistema pode ver, olha, eu acho que você não sofreu alteração, seu batimento cardíaco continua alta, sua temperatura também não se elevou, você tem certeza que quer interromper agora, você quer continuar, então tem uma inteligência por trás do sistema. Você pode se perguntar também como você se sente, você tem a questão das emoções, que vai ajudar a indicar quais são as atividades mais adequadas para aquele usuário naquele momento, e quais são os sintomas, que já que a gente está trabalhando com o sensor, pode indicar quais são os melhores pontos de posicionamento, que dependendo do sintoma você vai ter que monitorar alguma coisa diferente. Você tem atividades que a gente já foi vendo a partir das terapias, quais são os tipos de exercícios que são recomendados, então tem exercícios de respiração, de desafios, onde o grande problema é a questão do enfrentamento. Então, por exemplo, você tem 2 usuários que se conectam na mesma hora, um dos desafios pode ser você falar com uma pessoa que você nunca falou na sua vida antes. Então, você quebrar essa primeira barreira, você conectar esses usuários, propondo esses pequenos jogos, esses pequenos desafios. A própria questão dos jogos mesmo, a gente pensa, por exemplo, na respiração. Você pode ter um jogo que é um barquinho, então você tem que respirar com uma determinada intensidade, com uma determinada duração, com uma determinada frequência, e isso vai te fazendo você não relaxar e ao mesmo tempo ter um jogo, você está fazendo o seu barquinho ir para algum lugar, por exemplo. E o celular é um negócio que você tem muitas coisas positivas suas ali, você tem suas fotos dos momentos que são importantes, os vídeos que você faz, mensagens que você recebe. Então, esse reforço que você tem emocional de momentos positivos para te ajudar a sair de uma crise também pode ser algo que a gente pode considerar na hora de desenvolver essas atividades. E aí você teria os históricos, que seriam as entradas automáticas dos sensores, que aí o que a gente falou que pode ser levado para o profissional, para o psicólogo, que é a frequência de uso, o tempo, os dados dos sensores, as preferências, emoções e sintomas mais recorrentes. E outras entradas que podem ser manualmente. Você, por exemplo, a gente pode associar isso a outros aplicativos que tem, por exemplo, de atividade física, de controle de sono, porque tudo isso também está relacionado à ansiedade. Né? Você tem esse controle, se a pessoa dorme bem, se a pessoa se alimenta, se ela pratica exercício, isso também é importante. Então, daí nós temos aplicativo de pesquisa, tem de aplicativo hoje em dia, para ajudar as pessoas a relaxarem. E alguns deles são focados para você aprender a respirar melhor, outros são o que te preocupa no dia a dia, e os outros também são de respiração misturada com esse tipo de preocupação diária. Daí eu separei esses 5 e falo um pouquinho de cada. Esse Calm, por exemplo, ele tem que te ajudar a relaxar, fazendo você respirar melhor. E ouvir tipos de músicas relaxantes e imagens da natureza que possam te ajudar a ficar mais calmo. O Breathe to Relax é mais ou menos a mesma ideia. Ele também te ajuda a respirar melhor. Só que aí a gente pergunta como você se sente hoje, se você está se sentindo estressado, se você está relaxado e em qual parte do seu corpo deve estar mal no momento. Daí você falando todas essas coisas, ele pretende te dar um relatório que pode estar passando por você naquele momento. Aí tem o Rewatch, que é um pouco diferente. Desse ele não fala muito sobre a respiração, mas ele é como se fosse um diário de preocupações. Por exemplo, se hoje eu teria essa apresentação, eu poderia falar. Antes da apresentação eu ia estar um pouco nervosa para apresentar, todos os sintomas que eu estaria sentindo. E depois dessa apresentação, eu ia escrever de novo tudo que eu senti na apresentação. Daí no final eu ia poder ver que o que eu senti não era tão grande quanto o que eu estava prevendo. Isso você pode ver relatório no final do mês ou durante o ano, que você também não precisava se preocupar tanto com as coisas, poderia ser muito mais relaxado. Aí tem o Headspace, que ele também é parte de exercício de respiração, só que ele ensina tipo de respiração para você ficar mais focado, para você ficar um pouco mais alegre e para se tornar mais criativo. E você é mais ou menos a mesma ideia que os outros, só que nesse aqui você pode montar um aplicativo do seu tipo. Vamos supor, se você sofre mais de ansiedade para falar com outras pessoas, você começa a juntar várias coisas que correspondem a isso, ele vai também te passar exercícios para você relaxar e vai te explicar por que você passou por essas coisas.
alternativas, por exemplo, lógica dos sensores possíveis, a gente pode integrar no aplicativo. Acabou. Analisa em 30 segundos. Como a gente não tem um específico para poder fazer essa pesquisa de, tipo, sempre tem pessoas Tem um centro de tratamento de ansiedade. síndrome de pânico, a gente procurou o departamento de psicologia da CAPUC, e a gente pode conversar com especialistas. E como os especialistas já tratam pessoas com esse problema, eles têm uma bagagem que podem acrescentar a gente a desenvolver alguma coisa. Os próximos passos. Vocês têm 5 segundos. Seria realmente a colaboração e pesquisar mais a questão dos sensores, quais sensores, como utilizar.